Bem, o tema está bem encandeado, porque, geralmente, no preâmbulo do início, eu falo algumas coisas que o Décio já adiantou aqui. Porque, quando nós colocamos justamente como que é esquizofrênico o pensamento das pessoas. Ao mesmo tempo em que você tem implantado nos hospitais de referência a unidade de saúde da mulher, no qual o aborto é uma premissa, nós temos também, na unidade de atenção à gestante, o serviço de gestação de alto risco, no qual a mulher recebe todo o acolhimento para poder levar aquela gestação até o termo. E aí eu vou pular, porque o Décio acabou de falar, e a gente ganha tempo, que é justamente a questão do começo da vida, porque, muitas das vezes, essas gestantes apresentam malformações fetais. E, muitas das vezes, elas sofrem, elas se angustiam, não com o fato do que o filho vai ser malformado. Inicialmente, há um sofrimento psíquico muito grande nessas mulheres, porque elas se sentem culpadas por aquilo que está ocorrendo com aquele que é o seu amado filhinho. E aí elas recebem todo o atendimento psicológico, né, o atendimento dos profissionais médicos. Muitas das vezes essas mães, elas possuem alguma doença física, alguma cardiopatia, e por isso mesmo os filhos têm também as malformações. E aí a gente coloca aqui, por que essa vida está sendo tão valorizada em um determinado segmento e em um outro segmento ela recebe um tratamento tão diferenciado? Qual que é o critério que é utilizado para que isso possa ocorrer? Então, aqui tem o conceito de gestação, né, de alto risco, que é a qualquer momento que pode se transformar, em qualquer fase da gestação, desde o começo da concepção até a última semana de gestação, que pode alterar tanto o transcorrer ali, como também o trabalho do parto. Qualquer intercorrência que ocorra ali naquele período, desde o período expulsivo até o nascimento do bebê, é chamado de gestação de alto risco, se tem alguma intercorrência mais séria. Eu trouxe esse trabalho aqui, que é aquelas cartilhas que tem do Ministério da Saúde, que fala que gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma experiência de vida saudável, envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Então, assim, como é que a mesma equipe que escreve uma cartilha dessa natureza escreve aquela outra cartilha que a mãe pode interromper? E isto que é uma coisa fisiológica, saudável e que, sabidamente, leva a alterações emocionais. A partir do momento em que a mulher tem aquela chamada da concepção, nós temos isso muito bem estabelecido, porque, como o Décio colocou em Missionários da Luz, é o capítulo de um exemplo de um tipo de reencarnação. Mas mostra para nós como é que ocorre tudo isto. E ali eles colocam de uma forma muito tranquila a necessidade que a gestante tem de ter um isolamento, de ter uma proteção de equipe espiritual, de momentos de repouso, porque todas essas alterações que já são fisiológicas, que nós sabemos, e principalmente as emocionais, poderiam afetar aquela criança em formação. É normal nós sabermos que, geralmente, e as gestantes contam muito para a gente, que elas sonharam que iam engravidar. Eu sonhei com a criancinha, e elas contam com uma naturalidade, e assim, a gente que já tem o conhecimento, a gente fala, então conte, diga mais, né, a curiosidade. Porque elas falam, e elas falam, eu nem estava pensando, mas eu sonhei e tudo mais. Aí depois, quando eu estava já com atraso, outros sintomas, eu fui fazer o exame e deu positivo.
E, a partir deste momento, ocorre uma série de alterações no organismo da mulher para justamente acomodar aquele compartilhamento, não só de almas, mas também de estrutura física. Então, as alterações fisiológicas da gestação, que inclui o volume cardíaco aumentado, porque a gente tem o dobro do volume de líquido circulante no organismo. Então, a gente aumenta muito a demanda. E, por causa disso, o coração já é mais acelerado, os vasos têm que ser mais dilatados para poder acomodar aquela estrutura de volume sanguíneo. Existem alterações na estrutura óssea da mãe, tanto é que alarga-se alguns ossos, principalmente da pelve, altera-se a expressão facial, e a gente fala assim, a gestante, a mulher, às vezes, ela ainda nem fez o exame, às vezes você olha e fala assim, está com uma expressão diferente, um brilho diferente no olhar, muitas delas já estão transfiguradas. Olha-se para uma gestante, você vê, a feição dela não é mais ela. Tem alguma coisa mais além ali junto que está alterando a face daquela pessoa. E isso acarreta naquele organismo sensível, juntamente com as alterações hormonais, alterações emocionais. E por isso a mulher é tão frágil nessa fase. Por isso que ela tem uma tendência, uma labilidade emocional, ela tem uma susceptibilidade, então qualquer coisa que se lhe diga, ela é facilmente indutível. Por isso que na cartilha está aqui, alterações dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Então, aqui eles colocam novamente esse conceito que é de 73, gestação de alto risco, é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e ou do feto e ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as médias da população considerada. Nós temos aqui alguns fatores agravantes para que isso possa ocorrer. A idade maior que 35 anos e menor do que 15 anos, ou então a menarca que aconteceu há menos de 2 anos. Isso tem uma importância muito grande no nosso meio, principalmente no Brasil, onde nós temos áreas de muita vulnerabilidade. E que nós temos casos de meninas de 11 anos, de 12 anos, que mal entraram na menarca, aí elas têm, muitas por abuso, elas engravidam. Nós temos aqui a questão da altura e do peso, né, porque realmente o peso é uma situação importante, tanto o baixo peso como o peso mais elevado, o MC elevado, já leva a complicações como diabetes gestacional, e as anormalidades estruturais nos órgãos reprodutores, que são as anormalidades que existem. Daqui nós temos que existem trabalhos com relação a isto, e existem citações também de André Luiz, no capítulo logo depois do Reencarnação de Segismundo, tem lá um capítulo que é a falha de experiência, que é o fracasso, que é uma mulher que não leva a gestação a termo. Então, é explicado tudo. Ocorrem discinesias no centro genésico, e essas discinesias, elas podem trazer repercussões tanto naquela vida atual ou em vidas pregressas, porque o perispírito foi lesado. E muitas dessas discinesias levam a anormalidades. Muitas das vezes foram mulheres que tiveram o abortamento em outra situação da sua vida e depois estabilizam a sua vida e vão engravidar. E, ao tentar a gestação, elas têm algum tipo de alteração morfológica. Outra coisa que é muito comum é a questão da situação conjugal insegura e a presença de conflitos familiares, que é aquilo que o Décio falou. Muitas das vezes a mulher está numa carga de pressão muito grande e ela não consegue decidir por si. E aí as pessoas todas vão. Recentemente tinha uma profissional da área de saúde contando como é que foi o nascimento do filho. Porque o marido, que não era marido na época, era o chamado atualmente, é muito comum, namorido, e aí quando ela engravidou, tanto ele quanto a família dele ficaram contra. E induziram ela a fazer a interrupção da gestação. Mas ela falou que ela teve uma noite terrível, depois desse contato com esses familiares, e ela teve uma decisão, ela acordou, ela falou, eu tive um sonho diferente, Antônia, ela não é espírita nem nada, ela ficou me contando. Eu tive um sonho diferente, e na manhã seguinte eu acordei. Eu vou ter esse filho, quer eles queiram ou não, ele não precisa de ficar comigo. Aí ela teve o filho, aí o marido, o
futuro marido se aproximou dela, voltou, eles se casaram e hoje o filho é um rapaz. E para contar como que essas coisas podem acontecer. Baixa escolaridade, condições ambientais, é um fator também de gestação de baixo risco, isso aqui é o fator mais comum para nós no hospital público, a dependência de drogas, hábitos de vida, o fumo e o álcool, que nós sabemos que leva a anomalias na gestação. Exposição a riscos ocupacionais, quer dizer, pessoas que precisam de trabalhar e trabalham com exposição em agentes físicos, químicos, biológicos, e também que fazem uma carga horária extenuante e que são submetidos a um estresse violento. Eu trouxe aqui esse artigo, que ele é muito interessante, e ele fala dos sentimentos das mulheres que viveram a situação de gestação de alto risco e o que ficou para elas depois. Então, é muito comum essas mãezinhas, muitas das vezes que têm gestação de alto risco, não é só em uma gestação. Às vezes tem da primeira, e ela vai tentando. E, às vezes, ela tem a interrupção, que perde, a gestação é interrompida, porque ela não consegue levar adiante, e só o fato dela ter essa interrupção, ela vai desenvolver aquela questão que é a depressão pós-parto, da maneira como foi colocada aqui no painel anterior, antes do intervalo. Então, a depressão pós-parto, ela pode acontecer quando tem o parto e naquelas pessoas que têm a interrupção. A mulher entra num quadro depressivo e, muitas das vezes, ela não tem um segmento adequado nesse período e ela desenvolve esse medo, a ansiedade, a tristeza e a felicidade. E nós sabemos que esses estados de ansiedade, de tristeza, vão refletir naquela formatação que ela precisa para aquela gestação e adiante. E isso é muito importante, porque nós lembramos no livro Missionários da Luz, lá no Preparação da Reencarnação de Segismundo, que ali chega Alexandre e fala para André Luiz de forma muito tranquila, ele fala assim, olha, aqui a Raquel agora vai precisar de um repouso, porque ela vai ajudar a equipe na reconstrução do corpo do ser reencarnante. Então, assim, o Segismundo já estava com o seu mapa cromossômico pronto. O espermatozoide escolhido, o ovócito escolhido, mas é a mãe que ajuda naquele processo de materialização. Ela fornece o componente mental, quando ela tem a habilidade e a condição para tal, para que aquele corpo seja formatado com eficiência. Então, uma pessoa que está num quadro deste aqui, dificilmente vai auxiliar para que aquela criança tenha uma formatação de acordo com as suas necessidades. Esse é um outro artigo que fala com a relação à fé religiosa, né, a crença e também a prática religiosa como um papel, né, o papel que desempenha naquela situação de recuperação após a perda perinatal. Então, existem muitos estudos com aquela questão de como fica a psique da mulher após a perda pré-natal. Então, isso que eu vejo, como eu trabalho com pré-natal de alto risco, eu sou consultora cardiológica do pré-natal de alto risco do hospital, então eu vejo, assim, muitas dessas mulheres, a maioria das vezes são jovens, elas têm um quadro depressivo muito grande, a incidência de ideação e de tentativa de autoespermínio é de 60% a 70%, então é um indicador muito alto, porque elas não conseguem superar e elas não conseguem trabalhar essa perda de uma maneira eficaz. Entra um sistema de retroalimentação de culpa. E, muitas das vezes, é difícil, porque assim, elas estão em tratamento, mas, mesmo estando em tratamento, falta ainda à equipe, falta ainda a todos nós, ali, do ponto de vista de trabalhar dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente hospitalar, a questão espiritual dessas mães. Porque o que, na maioria das vezes, em conversas, nós observamos, é que elas têm sonhos. E, muitas das vezes, esses sonhos são sonhos tumultuados, e, algumas vezes, a gente pensa que são vivências de vidas passadas, que são, assim, comprometimentos anteriores que elas têm, e que agora, naquela vida, elas estão reformatando. Isso está muito bem descrito em André Luiz.
mas que, como agora elas não têm a assistência para poder refazer isto que está desestruturado na mente delas, fica mais difícil. Só com a medicação, a psicoterapia vai ajudar? Sim, mas ainda não tem um trabalho focando ela como um ser imortal, como um espírito que tem outras vidas, que tem experiência, que aquela é mais uma experiência, que aquela experiência de sofrimento, que muitas das vezes é isso que elas precisam de ouvir. Às vezes, elas chegam e perguntam, será que vai estar tudo bem? Será que eu vou conseguir chegar? Aí, assim, tem que sentar e falar com elas assim, olha, você confia em Deus, porque eu sempre faço a história, a anamnese, eu sempre pergunto se tem algum link religioso, se frequenta, o que passa. Então, eu pergunto, você confia em Deus? Então, algumas coisas, se é católica, eu sempre falo, olha, Maria, mãe de Jesus, é importante. Então, você deixa no seu quarto, sempre a imagem de Nossa Senhora, faça suas preces para Nossa Senhora, quando você se sentir angustiada, que com certeza ela vai lhe auxiliar. Ou então eu pego e falo assim, olha, ore, peça a Deus, peça a Jesus, faça para você, ali naquele seu momento, no seu quarto, um lugar de altar íntimo. E eu falo do quarto porque é o local que geralmente tem sempre uma equipe espiritual onde tem um reencarnante. Então, é o local onde ela pode dirigir as suas preces para ela poder fazer o seu fortalecimento psíquico. Aqui eles colocam essa questão do coping, que é o que eu procuro fazer no atendimento dessas pacientes, né? E aqui o artigo ele coloca bem aqui, enfatizando como que é importante para os médicos que estão cuidando dessas mulheres indagar sobre a questão de religião, crença e prática. Então, esse artigo ele é voltado muito para que o médico procure fazer o que a gente chama de anamnese espiritual com essas gestantes. Esse aqui é um outro artigo que fala justamente sobre o papel das crenças religiosas. Então, ele finaliza falando que a religião tem um efeito significativo na aceitação dos pais de tais percalços e pode ter um efeito considerável sobre a sua recuperação de tais acontecimentos trágicos. Isso é muito importante, porque, na maioria das vezes, as mãezinhas elas vão sozinhas, na primeira consulta. E aí, quando eu falo toda essa situação, eu explico, aí ela pergunta, doutora, mas tem certeza que não vai acontecer nada? Aí eu viro e falo com ela, falo assim, olha, eu não sou Deus, o máximo que eu posso ser é uma intermediária do ponto de vista que todos nós somos. Nós vamos fazer o possível para que tudo dê certo. A sua ginecologista obstetra vai fazer todo o possível para que tudo dê certo. Em qualquer momento que você precisar, nesses dias, você vem aqui e procura, senão você vai vir à emergência. E aí eu oriento, explico tudo. Aí, na próxima consulta, isso é invariável, vem a gestante, a mãe da gestante, ou às vezes vem a sogra, e aí vem o pai. Aí, quando vem isso, eu falo assim, ela está buscando, ela contou para a família como é que foi a consulta, e eles estão vindo porque eles também estão angustiados, e eles estão precisando de desabafar, perguntar algumas coisas e de ouvir o que eu tenho a dizer. Então, essa abordagem ela é muito significativa. E, às vezes, assim, eu fiz essa palestra em 2 centros lá em Brasília, e aí tinham gestantes, eu não tinha visto as gestantes, elas estavam lá no fundo, e uma delas era de alto risco, aí elas estavam com o marido e elas foram justamente por causa do tema. E, assim, a gente vê a angústia e a dificuldade que elas têm de externar essa angústia para o profissional de saúde. Porque elas acham que o profissional de saúde vão achar que elas estão assim, pedindo demais, que é muita ansiedade, que é vergonha, elas estão tão angustiadas assim. Então, elas falam alguma coisa, mas assim, tudo nas entrelinhas. Então, geralmente elas são encaminhadas, a maioria das vezes, porque eu falei com o médico que eu estava com batimento, palpitação, de noite eu estava acordando com sufocamento e falta de ar. Aí o médico encaminha. Aí chega lá e eu explico, o que é isso que está acontecendo? Porque está acontecendo isso e isso. Eu falei assim, mas olha, isso é normal na gestação, toda grávida sente isso, mas é só isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Aí é que deságua toda a situação.
está com medo, que já perdeu o anterior, aí tem uma pressão que ela quer, de todo jeito, oferecer um filho para aquele marido. Geralmente, o casamento está em crise, justamente por causa da dificuldade dela em engravidar. Ela é jovem, a própria família dela e do marido estão fazendo uma pressão para o nascimento dessa criança, gerando toda esta situação, que muitas das vezes é muito difícil de contornar. Esse outro artigo, que é a mesma coisa, que eles falam muito do aumento do risco da saúde mental nas gravidezes subsequentes, esse artigo é bem interessante. Então, eles fizeram um inquérito de todos os distúrbios, de acordo com as diretrizes, né, da Sociedade de Psiquiatria, sobre os transtornos encontrados, que é a ansiedade, o transtorno bipolar e a psicose puerperal. Isso é muito comum, porque, pela própria ansiedade, nós tivemos há 2 meses 2 pacientes com um quadro deste, ela já estava na 3ª perda. Ela não era cardiopata, ela era obesa, ela tinha um IMC de 45, e ela já tinha feito, antes da gestação, um tempo antes, ela tinha feito a cirurgia para a redução de estômago, e aí, durante a gestação, ela desenvolveu um diabetes gestacional. Então, ela tinha perdido 2 anteriores, e nessa ela estava de novo com diabetes gestacional, e ela tinha um quadro de ansiedade muito grande. E aí, diante desse quadro de ansiedade, ela começou a desenvolver hipertensão. Aí ela ficou com uma hipertensão do tipo hipertensão da gestação mesmo, e aí ela foi encaminhada para mim. E nesse ínterim nós iniciamos o tratamento, mas mesmo com o tratamento, com as doses otimizadas, estava muito difícil de controlar, e ela estava tendo internações frequentes. Aí, numa dessas internações, eu fui até a enfermaria, fui conversar com ela, e ela, angustiada, e ela sentia dor precordial durante toda a noite. E a equipe da ginecologia obstetrícia, angustiadíssima, fazendo eletro, com medo que ela desenvolvesse um infarto. Aí eu sentei com ela, calma, ela toda angustiada, ela tinha uma pletora, então, assim, do tronco para a face, ela tinha uma face toda avermelhada. Aí eu lembrei, né, Gleison, que eu sou acupunturista também, então eu tenho uma síndrome da medicina chinesa, que é a questão do Qin, que é o sistema coração, que eles não têm a questão de divisão por órgãos que nem nós temos. Então, o Qin é o sistema coração, que é os vasos. E o Qin, ele está muito ligado às emoções. E o Qin, ele tem assim, ele abre na língua pelo que você fala, né? E ele se repercute justamente nessa questão de como que o seu rosto ele está. Então, aquela vermelhidão facial, aquele rostinho quente, aquela pessoa que fala de maneira, aquela sensação, aquela verborragia, e ela estava tudo dessa maneira. Então, eu pensei, senão ela está com medo, porque está se aproximando o final da gestação, e ela está com medo de ter a perda, e ela está tendo esses sintomas, está subindo, elevando a PA, e tendo essas dores, justamente porque ela acha que internada ela vai ter mais segurança. Está perto da equipe, não vai ocorrer nada. E eu sentei, conversei com ela, expliquei para ela que, assim, mesmo internada, que a gente não ia impedir se tivesse de acontecer. E que a medicação que ela estava tomando internada era a mesma medicação que ela iria tomar em casa. Ao passo que, internada, ela ia correr riscos, porque sempre internada corre esse risco, mesmo sendo o ambiente que estava todo tranquilo, mas ela poderia correr risco internada. Conversei, ela passou uma noite mais tranquila, aí ela teve uma redução da PA, foi para casa, ela ficou em casa mais umas 2 e 3 semanas, aí ela retornou. Mas ela retornou muito mal, porque realmente, assim, do ponto de vista emocional, ela não estava bem. E, realmente, ela teve um desregulamento das suas taxas de glicemia e ela acabou perdendo mais este bebê. Ela não retornou ainda depois disso, ela está em acompanhamento na psiquiatria, e é um caso que a gente precisa de ver o quanto que afeta, né, a organização feminina, que é talhada para a maternidade, e quando tem esse insucesso, quando ela tem essas frustrações, né,
que é uma forma de trabalhar justamente o centro genésico dela, que está sendo trabalhado neste momento, o quão é importante a gente trazer para essas pessoas o sentimento de esperança, trazer para elas a noção de que nada é o fim, que isso é que é importante. Se você coloca aquilo com uma fase terminal e para ela aquilo é o tudo ou nada, a gente tira dela a vontade até de viver, a vontade de buscar mais situações. O que ocorreu com ela nessa última, porque como ela já estava numa fase avançada, ela já está com 40 anos, é que ela foi laqueada, porque foi muito risco, esse último parto, essa última cesárea induzida já foi grave para ela, então assim, ela teve que passar em UTI, então ela foi laqueada, ela não vai ter mais essa oportunidade nessa existência. Esse outro artigo é o efeito da espiritualidade e do bem-estar psicossocial como a gente vai ver os comportamentos de risco, né, nas mães apalachianas, né, grávidas. Então, colocou que quando elas tinham níveis mais altos de espiritualidade e níveis mais baixos de estresse, tinham um comportamento saudável e melhor evolução da gestação. Isso para nós não é nenhuma novidade, mas é importante que cada vez mais eles façam esses trabalhos, até para poder colocar isso nos protocolos. Então, assim, já tem um grupo pensando em fazer, junto com o pessoal da multidisciplinar, que atua na saúde mental, um trabalho de relaxamento para com essas gestantes, para que elas aprendam a fazer o relaxamento lá, dão umas técnicas, e que elas possam levar isso para casa, para poder auxiliar na condução desses casos mais delicados, que é uma coisa que a gente pode colocar. Porque, ainda no momento, nós não podemos fazer, tipo, um grupo de intervenção do ponto de vista de espiritualidade, o que seria o ideal para essas mães. Mas o relaxamento já é uma forma dela entrar em contato com alguma coisa além daquela sua limitação, para ela iniciar uma transcendência. Aí eu trouxe aqui o capítulo Missionários da Luz, que vamos pulando, mas eu trouxe esse aqui porque eu acho esse capítulo, ele é tão bonito, realmente ele é de chorar, porque a gente fica pensando, eu pensei no meu nascimento, que eu não tenho filhos, mas eu fiquei pensando no meu nascimento, que a gente não pensa, né, no que foi para a gente nascer, a dádiva que é a vida, a oportunidade. E aqui André Luiz ele coloca isso que eu acho tão bonito, que são aquelas maquetes que ele viu lá no mundo espiritual do corpo humano. Então, ele descreve como uma coisa maravilhosa, mais bonito do que essas apresentações que a gente vai ver no shopping aí, que tem do corpo humano, e a gente já acha lindo. E ele destaca, e o que é importante é isso, justamente a importância dos centros genitais, eflúvios brilhantes. Então, ele falou, era tudo lindo, mas ali no centro genital tinha uma diferenciação. E olha só com o que ele compara, semelhantes em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Então, para que a gente possa imaginar, né, ver a importância que nós temos do ponto de vista de cuidado com o corpo que é o nosso patrimônio, e o que representa o centro genésico. Então, quando nós estamos trabalhando com gestantes, né, seja ela gestação que está com boa evolução, seja ela gestação de alto risco em especial, nós precisamos saber o que está envolvido ali naquele centro genésico, o que está reparando, como que nós podemos atuar para que aquele ser tenha melhor evolução. Porque o papel, né, do trabalhador da área de saúde, o médico, o enfermeiro, fisioterapeuta, etc., etc., é justamente deflagrar o processo de cura daquela pessoa.
Mas essa deflagração do processo de cura é por meio tanto da terapêutica que nós temos, organicista, mas também de fazer com que aquele ser, ele desperte em si as suas potências criadoras, que são as potências da alma. E a potência criadora fundamental, ela está alojada no nosso centro genésico. E é por isso que ele colocou aqui o centro genésico como esse santuário. Daqui parte tudo. Quando nós não conseguimos agir de maneira adequada diante do centro genésico, seja de qual forma for, a gente acaba como que desvirtuando esse santuário, e aí ele precisa de readquirir força. Como ele está um pouco desarticulado, ele promove essas desarmonias, essas distonias em nossas atividades orgânicas. E aí ele continua falando que paternidade e maternidade é importante que a paternidade, porque é a mulher que está gestante, mas o homem, mesmo sendo uma fase externa, ele é copartícipe. E por quê? Muitas das vezes, aquele ser que está reencarnando, ele tem uma associação com a mãe. Outras vezes, é com o pai. A mãe está aceitando. Era o caso da Raquel, ele tinha com os dois, mas o problema maior do Segismundo era com o Adelino. E aí, naquele momento, ela sofre um pouco as consequências. O Décio falou que a maternidade é uma sessão de materialização, é uma mediunidade. Por quê? Quando é que nós temos dois perispíritos ocupando o mesmo corpo físico? Na gestação. Por isso que é tão sintomático, por isso que tem hiperêmese gravídica. O que é aquilo? É intolerância de fluidos. Por que tem aqueles sintomas todos que a mulher fica diferente, fica mais sensível, fica percebendo isso, às vezes toma antipatia? Tem uma pessoa que ela até gosta, mas ela engravidou, aquela pessoa vira um monstro. Isso tudo é repulsão fluídica. E aí nós precisamos de entender como tem essa aproximação, como tem a questão fluídica. A questão fluídica precisa de ser trabalhada na gestação. E, infelizmente, nós ainda não trabalhamos a gestação fluídica. O que eu faço, geralmente, é recomendar a essas gestantes. Olha, você é católica, vai na igreja, aí tem aquela carismática, que as pessoas fazem posição de mãos, vai naquela missa carismática, aquela missa é boa. E, se é espírita, recomendo ir para a aplicação de passe, é evangélico, assim, olha, tem um dia da igreja evangélica que é a missa de cura, não tem? Tem sim, doutora. Então, vai nessa, que essa é boa para você e para o seu filho. É importante, porque aquele espírito que está chegando, ele precisa de ter uma harmonia para poder sincronizar aqueles perispíritos, que quanto mais eles estiverem sincronizados, melhor é para aquela mãe formatar aquele corpo. Quando não está sincronizado, acontece uma série de situações, uma série de doenças imunológicas, uma série de alterações orgânicas, às vezes, na própria criança. A própria mentalidade da mãe reprime aquele fluido deletério que ela recebe. E, ao reprimir aquele fluido deletério, ela desenvolve um monte de situações que são totalmente contrárias à evolução natural da gestação. Então, aqui, a faculdade criadora é também divindade do homem. O homem participa. Como que ele vai participar? Sempre quando vai o pai, eu viro e falo assim, olha, você tenha paciência com ela, com os sintomas, auxiliem, vocês planejem fazer uma caminhada juntos, quando pode, juntos, vocês façam a oração juntos, quando eles são de fazer oração, uma sequência de intervenções para que ele participe do fenômeno e ele doe material mental para o bebê que está em formação também. Esse aqui é também do Missionário da Luz. Então, muito raramente, olha o que André Luiz fala, não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo aniquilado. Isso aqui já teve um slide aqui que alguém colocou e foi igualzinho. Aí eu trouxe aqui esse aqui, que o Décio já falou, eu não vou repetir, da questão da sintonia magnética que nós temos. Esse artigo é de 91, olha. Que é o óvulo que atrai o espermatozoide, mas induzido pela equipe espiritual.
E, por fim, eu gosto de colocar muito, são duas figuras, né, que eu gosto muito desse Alex Grey, que ele faz essas fotografias transcendentais, e no qual, né, André Luiz coloca lá que ele gosta de substituamos a palavra união sexual por união de qualidades. Então, quando se formata uma criança, está unindo qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e todos os seres. Essa união de qualidades entre os astros se chama magnetismo planetário de atração. Entre as almas se chama amor. Entre os elementos químicos se chama afinidade. Para a gente colocar que tudo é ato de amor, tudo é encontro de amor, de construção do amor, se esse amor ainda não está consolidado. Agora é a última. Ups. Ali estava falando que a ciência não pode parar de evoluir, colocando que tudo caminha, aquele texto lá, ó, isso. A ciência não pode parar de evoluir, porém os aspectos éticos e espirituais não podem deixar de ser discutidos e referenciados. A felicidade de que Kant fala é a da consciência do dever cumprido. Por isso, a necessidade de que tenhamos compaixão e se nos coloquemos sempre no lugar da paciente. Porque é importante, porque se a gente não se conseguir colocar no lugar, a gente não vai fazer para ela a intervenção necessária naquele momento. Aqui a vida é uma bênção, a oportunidade de formatar um corpo, uma sagrada missão recebida por meio da amorosa vibração do Pai. Seja qual for a dificuldade, compreendamos que estaremos cercados de mentes e corações amigos a nos amparar, fortalecendo-nos no necessário para a superação. E essa figura é uma figura muito significativa que ele coloca, né, que é a vibração do corpo em formação, não é verdade? Por meio da união de qualidades. E era isso, eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez e que tenhamos uma noite de reflexão sobre os temas hoje trabalhados.